Acabei de receber um vídeo comovente de Josiel Juruna. Ele e a sua família resgatando peixes de várias espécies que estão presos em uma poça que está secando. Josiel mora na Volta Grande do Xingu, não muito longe de mim, cerca de 50 ou 60 quilômetros rio abaixo. Essa tragédia da poça secando e os peixes morrendo não é um fenômeno natural. Ele mora rio abaixo e você pode imaginar que toda a água que passa aqui vai passar ali na Volta Grande do Xingu. Isso era verdade até a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Para contornar o problema político de alagar aldeias como a de Josiel, o projeto de Belo Monte se valeu de um truque, que foi desviar uma parte gigantesca das águas do rio Xingu através da Volta Grande e liberá-las ali no trecho do Baixo Xingu, onde não existe mais a declividade natural da qual a hidrelétrica se vale para gerar energia. Pouca energia para muita destruição. Então, eu tô no começo da Volta Grande do Xingu, né? Ali atrás de mim a gente tem... O rio vai subindo, a gente vai ali em direção a São Félix do Xingu, né? O sul, a gente vai para o Mato Grosso, né? E aí aqui, bem onde eu estou, quase 60 metros para frente, o rio começa a fazer uma volta, uma curva muito pronunciada, em forma de ferradura. Ao longo dessa curva, o Xingu tem uma declividade de cerca de 100 metros. E ao longo E a curva tem um percurso de cerca de 100 quilômetros. Então é uma declividade muito intensa, especialmente para um rio aqui da Amazônia. E é dessa declividade que Belo Monte se aproveitou, desviando as águas, né, pelo meio da Volta Grande para liberá-las ali na frente. O problema é que essa água faz falta no rio Xingu, como a gente vai ver aí na ação desesperada de Josiel para salvar os peixes na frente da sua aldeia. Mas se ela não pegou, o tio passa depois. Que é o cartão. É muito bonito, né? Aí já depois que eu fazer. Tem uma piranha aí, né? E ela tá na broca da porra, é fome. É folha que ela tá comendo a bichinha. Essa é a ariduia, cadete, paco branco, um corró, traíra, piaba beiradeira, jaraqui, tem a pacu olhudo, né? O caratinga. Tucunaré. Filhote de tucunaré. O carizinho que nós soltamos. Os impactos de Belo Monte dividem-se em dois grupos. Nós que estamos acima da barragem vivemos um alagamento permanente. Nessa época do ano, a gente teria aqui praias de areia branca maravilhosas, lindas, como fosse praia de Caribe, na Ilha do Arapujá, que está ali na frente, né? E a gente tem uma época do ano que o rio de fato enche. Mas ele enche, desce com velocidade, oxigenado, rico. Agora não. Agora a gente tem uma água parada, quente, com o fundo cheio de lama, então não serve para lazer, não serve para turismo. Mesmo a pesca piorou muito. As pessoas fazem muito mais esforço hoje em dia para levar um peixe daqui do que faziam antes, claro, né? A água perdeu oxigênio.
E para baixo do paredão, né, do sítio Pimental, a gente tem esse problema da falta de água, porque a água que passava lá está sendo desviada pela Volta Grande. E é por isso que a família de Josiel teve que assumir essa tarefa de salvar os peixes, porque a natureza não dá mais conta. Com a falta da água que passa por aqui, mas não chega na Volta Grande, porque é desviada para alimentar a casa de máquinas. Aqui, em compensação, do outro lado, a gente tem o igarapé Ambé. E o igarapé sofre também, né? Não é mais um igarapé, hoje em dia é parte do lago aqui, pelo menos nessa parte. Uma área cheia de capim, que quando chega a estação chuvosa, o nível da água sobe, mata esse capim, eutrofiza a água, falta oxigênio e morre peixe. Daqui a pouco, se o lago de Belo Monte baixar mais esse ano, a gente nunca sabe se ele vai baixar muito ou pouco. Anos atrás, isso aqui baixou completamente, a gente teve poças imensas aqui ao longo dessa região. Eu fui visitar essas poças também, já fiz resgate de peixe lá. Nós estamos no auge da estação seca, mas o drama de Josiel e sua família ao presenciar a mortandade de peixes não está restrito a essa época do ano. Eu vou mostrar na sequência um vídeo dele em fevereiro, desesperado, porque viu que a piracema não estava funcionando, uma vez que as fêmeas ovadas botavam ovo em locais que rapidamente secavam e o desenvolvimento dos filhotes não era possível. Usina Hidrelétrica Belo Monte, instalada no estado do Pará, Brasil, um dos maiores complexos hidrelétricos do mundo. Ao longo de décadas de estudos, o projeto de Belo Monte passou por modificações e foi adaptado para se adequar às peculiaridades da região onde seria instalado. Ali está a margem, né, do local da piracema. Uma margem daquele outro lado, outra margem desse outro lado, daqui. E olha só a quantidade de ovos das curimatá que elas desovaram na beirada da piracema, da grota, porque não tinha água suficiente. Então a água veio e baixou rapidamente, porque não há água suficiente no rio Xingu para que segure essa água da piracema, para que elas tenham desovado e no mínimo 1,5 metro de água, né? Então a água baixou rapidamente, porque o rio Xingu está seco, não tem água. Logo que aconteceu, as ovas das piracemas ficaram tudo no seco. Provavelmente amanhã essas ovas vão estar já tudo no seco, porque o nível está baixando rapidamente, porque o rio Xingu está puxando a água da piracema. Olha só a quantidade de ovo de curimatá que está no seco, né? Tanto, estou pegando um pouco na mão aqui e mostrar para vocês. Olha a quantidade de ovo de curimatá. É como se fosse uma mãe que está ali no trabalho de parto, né? Sentindo dores. Ela chega aqui e encontra tudo destruído, tudo derrubado pelo ser humano, né? Então aquele hospital que foi onde ela nasceu, onde os seus pais deram a luz a ela, que ela levou seu filho para que ele pudesse ter o melhor lugar, para que ele pudesse nascer, e chega lá e encontra uma situação do hospital aos pedaços, tudo destruído, né? Muita gente da esquerda reconhece que Belo Monte foi o grande erro da história do PT. Na verdade, eu diria mais, foi o crime da história do PT. Todos esses outros crimes aí que se atribuem ou são falsos ou é coisa pequena junto de matar o rio Xingu com a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Aí compara com o Bolsonaro, fica achando que é maravilhoso, mas se visse a forma como Dilma falou com Antônia Mello, quando Antônia Mello, nossa líder ambientalista, que foi a Brasília falar sobre Belo Monte. Não, vamos conversar sobre Belo Monte.
ela chegou na mesa, deu um soco na mesa e falou: Belo Monte vai sair, né? Então essa é a conversa. Não teve nem conversa. Já Lula recebeu o bispo Dom Ervin e com o jeito de Lula, né? Dilma dá um soco na mesa e fala que Belo Monte vai sair. O que Lula fez? Lula falou para Dom Ervin: não, Belo Monte não será enfiada a garganta abaixo do povo do Xingu. Não será. Aí o que aconteceu. Mas eu não tô aqui para atacar o PT, nem Lula, nem Dilma, porque já tem muita gente que faz isso, aliás, de forma frequentemente bem injusta. As críticas pela negligência, pelos crimes ambientais são mínimas. Mas o ponto fundamental aqui é que existe uma forma de atenuar os impactos de Belo Monte. Eu não estou falando da destruição completa da barragem, porque é isso que eu realmente gostaria. Os ribeirinhos, e Josiel fez parte desse processo, trabalharam na elaboração de um hidrograma, né? Um regime de passagem de água, né? Porque Belo Monte não desvia toda a água pela Volta Grande, ela deixa 20% ali, supostamente para garantir a sobrevivência da Volta Grande. Mas a Volta Grande não está sobrevivendo, a Volta Grande está morrendo, como a gente pôde ver nos vídeos com o Josiel e sua família tentando resgatar os peixes. Mas existe uma proposta que Josiel ajudou a elaborar junto com pesquisadores das maiores universidades brasileiras, que é conhecida como o hidrograma das Piracemas. E temos um vídeo sobre isso que eu vou reproduzir a seguir. A usina hidrelétrica de Belo Monte desvia as águas do Xingu para movimentar as suas turbinas e gerar lucro. Ela controla quando e quanta água fica disponível para a vida na região. Então, estão vendo esse trecho de rio seco, né? Isso aí é o que está acontecendo ali na Volta Grande do Xingu. E Josiel está trabalhando para salvar os peixes que estão presos em uma dessas poças aí isoladas do corpo de água principal. Um lugar onde passava água antigamente, mas hoje em dia não passa mais porque ela está sendo desviada. Florestas empobrecem. Essa imagem também é forte. Vocês estão vendo que frutos, né, de árvores que crescem nessa área onde seca e aparece água, né? Naturalmente, né, tem um ciclo de cheia e seca. Agora elas estão no seco e esses frutos que deveriam cair no rio para alimentar os peixes caem sobre o chão seco e aí não são consumidos, são perdidos. E aí os peixes vão ficando magros, vai faltando alimentação para os povos indígenas, enfim, é a tragédia. Risco de extinção de espécies que só existem ali. Nesse momento no vídeo aparece o desenho quando fala-se risco de extinção de espécies que só existem ali. Aparece um desenho do acari zebra, né, que é um peixinho ornamental muito, mas muito bonito e muito valorizado e que é endêmico dessa região do Xingu. E um dos grandes argumentos contra a construção de Belo Monte é que aquela espécie só existe lá e a construção da barragem levaria a espécie à extinção. E é por isso que a Norte Energia, construtora de Belo Monte, faz uma campanha muito intensa para dizer que está preservando o acari zebra, né? Que ele não está levando à extinção. Mas qual é a possibilidade de peixes criados em cativeiro garantirem a preservação no médio e longo prazo de uma espécie tão bonita, tão importante? Eu não acredito nisso. Outra discussão importante diz respeito ao impacto da construção de Belo Monte sobre a população desses peixes. E há quem diga, há quem diminua, inclusive, a importância relativa do fator construção de barragem sobre a população do peixe. Eu não sou especialista em peixes, mas eu sou ecólogo e eu ensino biologia da conservação e eu vejo lá nos dados que destruição de habitat é de longe o principal elemento, muito mais do que exploração, é o principal elemento que leva espécies de peixe à extinção. Então eu acho muito difícil que Belo Monte não tenha
um impacto decisivo, fundamental, negativo sobre a população desse peixe. Passaram-se poucos anos desde a construção da barragem e o fato deles ainda estarem por aí não nos assegura de forma alguma que não tenha sido uma tragédia para essa espécie. E várias outras, né? Essa aparece mais porque é carismática. Ali, e os ciclos mais básicos de reprodução dos peixes, as piracemas, são brutalmente interrompidos. Povos indígenas, ribeirinhos e pesquisadores unem seus saberes e criam uma proposta, o hidrograma das piracemas. Baseado em critérios ecológicos, ele propõe volumes mais adequados para as vazões de água e os períodos do ano em que elas devem ocorrer para garantir os ciclos vitais dos peixes. Belo Monte é símbolo de uma ideia de desenvolvimento predatório que deve ser ultrapassada. É no pulso do rio que animais, floresta, indígenas e ribeirinhos vivem. É preciso decidir qual proposta será adotada. Se você é de esquerda e especialmente é daqueles que acredita que o PT e o Lula podem melhorar em relação ao que foram no passado, ajuda a gente nessa campanha. Vamos entrar na campanha pelo hidrograma das piracemas. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.